Retomando então, página 46 da nossa apostila, o autor, o escritor do Evangelho de Marcos, quem é ele? Você não encontra aqui no texto, você encontra só no título, Evangelho segundo Marcos, né? É um título que foi dado, mas não é o título inspirado. Ele não consta no texto original e não é inspirado pelo Espírito Santo. Como assim, irmão Jones? Ele não é inspirado pelo Espírito Santo, não. Como eu disse anteriormente, Marcos foi um pesquisador. Em lugar nenhum deste evangelho você vai encontrar que foi Marcos que o escreveu, né? O texto começa aqui, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, assim começa o livro de Marcos. Mas nós vamos ver daqui a pouco que existem evidências muito fortes e muito claras de que foi Marcos que escreveu este evangelho, né? A primeira coisa que precisamos saber é quem é este Marcos. Quem é esse cara, esse tal de Marcos? Quem é Marcos, hein? Em primeiro lugar, Marcos era filho de Maria, uma cristã que hospedava cristãos em sua casa, como nós lemos lá em Atos 12:12, lembra? Isso significa que João Marcos procedia de uma família de bem antiga, né, de bens materiais, e tinha familiaridade com a igreja desde a sua juventude. Foi na casa de Maria, mãe de Marcos, que a igreja estava reunida quando a igreja estava sendo perseguida. Quando Pedro estava preso, eles se reuniam para orar por Pedro. Tiago foi morto à espada e Pedro foi preso. Quando Pedro saiu da prisão, foi para a casa de Maria, mãe de Marcos. Foi para lá que Pedro se dirigiu, né? Alguns estudiosos até acreditam que foi nessa casa, como eu disse, que os discípulos prepararam a Páscoa, que nessa casa foi o cenáculo onde 120 se reuniram para buscar e esperar a descida do Espírito Santo. O certo é que Marcos era alguém que tinha contato com a igreja cristã desde a sua juventude. Era um jovem criado numa família cristã onde a igreja de Deus se reunia. Segundo lugar, Marcos participou da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Atos 12:25. Vamos lá, ó, Atos 12:25. E Barnabé e Saulo, ou Paulo, havendo terminado naquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém? Essa foi a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, e levavam consigo Marcos. Marcos saiu de Jerusalém com Paulo e Barnabé e foram morar em Antioquia da Síria, de onde saiu com aqueles para a primeira viagem missionária na região da Galácia. Terceiro lugar, Marcos desistiu da primeira viagem missionária no meio do caminho. Alguns estudiosos dizem que Marcos, a princípio, foi negado por Paulo em fazer parte da missão, mas é porque Marcos, a igreja estava sob forte perseguição. Marcos teve medo, então não quis ir na missão junto com Paulo e Barnabé. Atos 13:13 vai dizer: e navegando por Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Não sabemos precisamente as razões que levaram Marcos a desertar dessa viagem, né? Como eu disse, eles dão uma sugestão. Paulo decidiu largar a região costeira e ir para o interior, onde os perigos eram imensos. Paulo foi apedrejado nessa época. Paulo passou a ocupar a liderança da viagem, até então ocupada por Barnabé. Barnabé, ele era o primo de Marcos, né? E a insegurança característica da sua própria juventude e inexperiência. Trocando em miúdos,
Marcos ficou com medo da perseguição à igreja e isso irritou Paulo. Alguns estudiosos chegam a dizer que isso gerou um grande conflito entre ele, Barnabé e Pedro, uma grande confusão até chegarem a sair no braço. Quarto lugar, Marcos é rejeitado por Paulo na segunda viagem. Aí começa o grande problema, né? A rejeição de Paulo ao ingresso do jovem Marcos na sua segunda viagem missionária teve repercussões profundas na agenda missionária da igreja e no relacionamento dos dois grandes líderes, Paulo e Barnabé. Atos 15, do versículo 37 ao 40, vou ler. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha. Lembra da confusão por causa do medo de Marcos? Não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Bom, mas no final tudo deu certo. Nós vamos ver lá na frente que Paulo, já preso em Roma, se eu não me engano, na passagem de 2 Timóteo 4, ele já vai recomendar Marcos para o trabalho missionário. Enfim, o que o diabo separa, Deus faz dar certo, mesmo o diabo enfiando o dedo sujo dele, não é mesmo? Amém? Vamos aqui a nossa apostila, como já foi dito, o autor, né? A data, o propósito do Evangelho de Marcos. A nossa apostila, lá embaixo no terceiro parágrafo, vai dizer: sua intenção era fortalecer os alicerces da fé dos crentes romanos e, se necessário fosse, inspirá-los a sofrer fielmente em prol do Evangelho, oferecendo-lhes como modelo a vida, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus, seu Senhor. Como eu disse, havia se iniciado grande perseguição por Nero à igreja. Então, se você era cristão, nós somos privilegiados. Nós podemos professar a nossa fé aonde quisermos, a hora que quisermos. Naquela época não, se você era reconhecido como cristão, é o chamado varão de fogo, você era colocado numa vara de eucalipto e colocado fogo para iluminar as ruas de Roma, ou jogado às feras, ou jogado aos gladiadores para morrer ao fio da espada. Hoje nós vemos o inimigo intentar contra a igreja mais uma vez, onde as portas da igreja são fechadas, foram-se por precaução proibidos cultos, mas o verdadeiro culto está dentro do teu coração. Amém? Por mais que eles tentam impedir que a igreja prossiga, é aí que a igreja cresce ainda mais. É mesmo? Na página 47, características especiais, vem nos trazer assim alguns detalhes sobre a descrição do Evangelho de Marcos segundo o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Era um evangelho, ele relata um evangelho de ação, um evangelho não estático. A todo momento Jesus estava indo a algum lugar, fazendo algo. Tanto é que ele enfatiza mais aquilo que Jesus fez do que as suas palavras, não é? Marcos registra 18 milagres, mas somente 4 de suas parábolas. Com o evangelho aos romanos, ele explica os costumes judaicos, omite todas as genealogias judaicas, a narrativa do nascimento de Jesus, traduz palavras aramaicas e emprega termos latinos. Alguns dizem que Marcos ele foi um intérprete de Pedro, né? Ele, como se Pedro pregava em aramaico e Marcos traduzia para o grego, que era a linguagem, o idioma, da época, como se fosse hoje o inglês. Você chega em qualquer lugar do mundo, se você tiver
um tradutor inglês ou falar inglês, você fala em qualquer lugar do mundo. E isso deu a Marcos essa experiência para escrever os evangelhos. Por isso que lá no início da apostila diz que ele não foi um evangelho inspirado pelo Espírito Santo, mas sim um evangelho de relato, um evangelho de pesquisa. Marcos, ele relata tudo aquilo que ele ouviu de Pedro, de Paulo e de Barnabé. Ele relata isso no evangelho, né? Como evangelho vigoroso, Marcos descreve os eventos da vida de Jesus de modo sucinto e vivido, com a perícia pitoresca de um gênio literário.